A nossa história começa com Hent Faina, um aventureiro de rank bronze. Um homem simples mas determinado, trabalhador, cuidadoso e dedicado. O tipo de pessoa que nunca desiste, mesmo quando o mundo inteiro diz que ele não nasceu para vencer. Mesmo assim, depois de 10 anos vivendo como aventureiro, Hent continua preso no segundo pior rank de todos. Uma década inteira de esforço, pra nada. Ser rank bronze não é sinônimo de glória, muito pelo contrário. É o nível dos solitários, dos esquecidos. Mas Hent não é solitário porque quer. Ele é porque ninguém quer estar do lado de alguém considerado fracassado. E sejamos honestos, se você passa 10 anos tentando e mesmo assim continua no mesmo lugar, talvez o problema não seja o sistema. A rotina dele é previsível, acordar cedo e correr até a guilda para procurar missões boas, logo de manhã. E quando todas são tomadas por aventureiros mais fortes, ele faz o de sempre. Em dias assim, Hent se dirige à masmorra do Labirinto Lunar, um local que já explorou dezenas de vezes, o mais fácil de todos. Tão simples que até um novato com boas habilidades sobreviveria. Mas naquele dia, algo estava diferente. Enquanto caminhava pelos corredores, que já conhecia de cor, um mapa em suas mãos o guiou até uma passagem que não deveria existir, um caminho novo. Hent sente seu coração acelerar. Afinal, um novo achado poderia valer muito dinheiro se for reportado à guilda. Ele hesita, mas decide avançar. E ali ele toma a pior, ou talvez a melhor decisão da vida dele. No fim do novo corredor, ele se depara com algo impossível. Um dragão, imenso, mítico, emanando poder puro. Apenas sua presença é suficiente para esmagar a alma de qualquer aventureiro comum. Hent sabe que não há escapatória. Diante de um ser assim, ele não pode fazer nada, apenas aceitar o seu destino. Tudo o que ele queria era chegar ao rank Mithril, mas o sonho termina ali. Seu corpo é destruído, a sua vida tirada num instante. Ou era o que ele pensava. Algumas horas depois, Hent acorda, a mesma paisagem, o mesmo lago. Mas algo está errado. Ao olhar para as próprias mãos, ele congela. Elas são ossos, brancos, frios e vazios. Hent Faina morreu e renasceu como um esqueleto. O choque é imediato. Ele pensa em voltar para a guilda, mas rapidamente percebe o absurdo da ideia. Os aventureiros o atacariam na hora. Seria levado aos bichos para ser purificado e exterminado. Afinal, magia divina é o maior inimigo dos mortos-vivos. E agora, ele é um deles. Observando ao redor, Hent nota que o dragão já não está mais lá. Então decide se afastar. Caminhando pela masmorra, enquanto anda, reflete sobre os labirintos que existem pelo mundo. Lugares misteriosos, cheios de monstros e tesouros, mas que ninguém consegue entender de onde vieram, ou como funcionam. Mesmo assim, são uma fonte de esperança para aventureiros como ele. Lugares onde é possível encontrar itens mágicos e raros, e materiais valiosos. Mas Hent só consegue pensar que seus colegas de guilda provavelmente estão em um labirinto melhores, ganhando muito mais dinheiro. Tudo que lhe resta é esperar que algum outro aventureiro apareça. Mas há um problema. Como ele vai se comunicar, se nem falar consegue? Enquanto pensa nisso, outro esqueleto surge das sombras. O monstro o encara e avança sem hesitar. Hent tenta lutar, mas seu corpo está enfraquecido. Ele não consegue nem segurar a própria espada. Ele tropeça e cai, e por sorte, o inimigo é ainda mais desajeitado. O outro esqueleto cai também, tentando recolocar a própria perna. Hent vê uma chance. Mesmo sem músculos, ele ainda tem uma coisa: energia espiritual. Usando-a no lugar da força vital humana, ele concentra o poder na sua lâmina e ataca. O golpe atravessa o inimigo, e quando Hent vai procurar os espólios da batalha, o esqueleto se desintegra em um fragmento de luz. Hent sente essa energia sendo absorvida pelo próprio corpo. Hent lembra-se de uma conversa antiga com Lora, sua amiga de guilda, que dizia que monstros podiam evoluir através das batalhas. Humanos têm limites, mas criaturas como os mortos-vivos podem transcender suas formas. Esqueletos evoluem para ghouls, seres com carne e força muito maiores. Hent decide então seguir esse caminho. Vai lutar, crescer e provar que até um esqueleto pode superar um humano. Enquanto isso, em algum lugar distante, Lora está irritada. 2 dias se passam, e Hent ainda não apareceu. Mal sabe ela que o amigo agora luta para manter o próprio corpo unido. Hent continua enfrentando inimigos um após o outro, e quanto mais derrota, mais forte se torna. Além disso, ele percebe algo incrível. Sua energia se regenera com cada vitória. Agora ele pode lutar sem descanso. Enquanto andava pelo labirinto, encontra um slime. Essas criaturas são traiçoeiras, ataques físicos não funcionam bem nelas. Se ele tivesse magia, seria fácil, mas não tem. Então parte para um ataque direto, mirando no núcleo da criatura, e por sorte acerta de primeira. Com a vitória, ele coleta o núcleo mágico, o líquido do corpo do slime, ótimo para vender, ou segundo ele para cuidar da pele, já que muitas mulheres usam. Enquanto isso, na guilda, uma novata procura um grupo para se juntar. Querem colocá-la com um aventureiro experiente, talvez Hent, se ele não tivesse desaparecido. Sem escolha, ela decide seguir sozinha, e parte justamente para o labirinto do reflexo lunar, o mesmo onde Hent agora sobrevive como um morto-vivo. Hent, por sua vez, já percebeu que não sente fome nem cansaço. Passa noites inteiras lutando. Mesmo assim, sua evolução ainda não aconteceu. Ele se frustra, mas continua.
Com o tempo, descobre algo novo, consegue usar mana e até tem magia divina, algo praticamente impossível para um morto-vivo. Mas, em vez de usá-la em combate, ele usa para impedir que o pão estrague. Sim, um pão. Um pão que ele não pode comer, mas que guarda com carinho, acreditando que um dia recuperará o corpo humano. Apesar de tudo, ele é prudente, evita enfrentar muitos inimigos ao mesmo tempo. Mesmo frustrado, continua treinando. Foram 10 anos como bronze e mais 10 anos treinando, 20 anos de esforço e agora morto, e é quando começa a realmente evoluir. Sua força espiritual, mana e poder divino estão em perfeita harmonia. Ele não é mais o mesmo aventureiro fracassado de antes, agora é um guerreiro que desafia as próprias leis da vida e da morte. Em uma das lutas, absorve novamente a energia de um slime, e dessa vez algo muda, seu corpo começa a se transformar. O osso se cobre de uma carne apodrecida. Hent sente o coração inexistente pulsar em um ritmo de renascimento. Ele finalmente evoluiu. De esqueleto, se torna um ghoul, um zumbi consciente. Mesmo com a carne deteriorada, ele sorri, porque agora pode falar. A voz é rouca, arrastada, mas humana o bastante para lembrar quem ele foi. O tempo passa, e Hent continua crescendo. Agora enfrenta goblins monstruosos, fortes e selvagens, mas ele já não é o mesmo. Com cada luta, sua energia espiritual, humana e divina se misturam, criando um poder único. Ele percebe algo que jamais imaginaria dizer em vida. Está mais forte morto do que jamais foi em vida. Com um golpe certeiro, ele decapita um goblin. O corpo da criatura cai, mas então, um novo som ecoa pelo labirinto. O som de uma luta. Alguém está ali. Hent ergue a cabeça, seus olhos azuis espectrais brilham no escuro, e pela primeira vez em muito tempo ele sente algo próximo de esperança. É então que uma nova figura aparece, Hina Hulpage, a novata mencionada na guilda, aparece em cena. Ela derrota um esqueleto com um golpe certeiro, arrancando-lhe a cabeça. Hent observa tudo, impressionado, e por um instante, emocionado. Fazia tanto tempo que ele não via um humano de verdade, embora ele mesmo já não fosse um exatamente. Hent decide ficar escondido, ele não pode se mostrar daquele estado. Enquanto observa, percebe algo curioso. Hina é claramente uma novata. Mesmo sendo fraco, Hent conhece todos os aventureiros da guilda, afinal, muitos zombavam dele. Mas apesar das piadas, todos gostavam dele. Ele era fraco, sim, mas esforçado, o tipo de pessoa que nunca desiste. De repente, algo de errado. Enquanto ele observava ela, ele percebe que ela está indo por um caminho meio perigoso. Hina cai em uma armadilha. Um esqueleto surge das sombras e a ataca. Ela tenta se defender, mas falta experiência. Em poucos segundos, é encurralada e perde a espada. Hent assiste aquilo e sente algo dentro dele despertar. Sem pensar duas vezes, ele intervém. Corta o esqueleto no meio e salva a garota. Ele tenta se apresentar, mas as palavras saem em forma estranha. Sua voz já não soa como a de um humano. Mesmo assim, Hina percebe seu esforço. Ela respira fundo e decide ouvir o que ele tem a dizer. Hent explica, ele está vivo, mas ao mesmo tempo não está. Assustada e em guarda, ela pergunta se pode sair dali viva, e se ele não vai atacá-la pelas costas. Hent responde calmamente, os aventureiros devem ajudar uns aos outros, e então faz um pedido, que ela compre roupas para cobrir seu corpo. Entregando uma pequena bolsa com dinheiro, Hina se apresenta, diz ser filha de cavaleiro, e jura que vai retribuir a ajuda, já que ele salvou a vida dela. Hent apenas espera que ela não o traia. Mais tarde, ele enfrenta um slime gigante. Durante a luta, percebe algo novo. Seu corpo agora reage por instinto. Ele finalmente tem um instinto de combate que sempre quis. Hina volta. Hent fala melhor agora. Praticou bastante nesse tempo. Ela entrega as roupas a ele, e o troco. Sim, ela realmente voltou. Parece que ela não quis fugir por dinheiro. Ela comprou botas, luvas e ataduras, e uma máscara. Mas havia um problema, a máscara era amaldiçoada, e agora estava colada no rosto dele. Hina se desculpa envergonhada. Ela explica que o vendedor parecia suspeito, mas não imaginava isso. Hent tenta remover a máscara com a magia divina, mas sua magia acaba antes que consiga. No fim, Hina diz algo simples, mas sincero. Eu não tenho mais medo de você. A partir daí, eles seguem junto até a vila de Malk. Hent insiste que precisa seguir sozinho, para não colocá-la em risco, mas Hina não aceita. Ela quer continuar ao lado dele, custe o que custar. Hent explica para Hina que ela está levando um monstro para a cidade, e isso é considerado um crime. Ela poderia perder sua licença de aventureiro. Mesmo assim, ela insiste que quer continuar, até porque ele salvou a vida dela. Ao chegar nos portões da cidade, Hina mente com convicção, inventa uma desculpa para a máscara, e os guardas acreditam. Eles conseguem entrar, mas Hent decide se afastar. Ele a abandona gentilmente, para proteger o seu futuro. Mais tarde, no silêncio da noite, ele invade a casa de Lorraine e a acorda. Ela desperta assustada, e grita o nome dele. Hent então tira a luva dele e mostra sua mão de carne apodrecida. Ela pede para que Hent explique tudo, desde o começo.
esse foi o vídeo. Agradeço deixando o like, se inscreva, valeu e até a próxima.